Olá pessoal! Numa noite tardia em Paris, Dries está dirigindo seu empregador Philippe pela cidade. Quando esperar no trânsito fica entediante, Dries ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir bastante rápido, desviando dos outros carros e ignorando as placas de trânsito. Isso faz com que a polícia o persiga, e Dries aposta 100 euros que consegue escapar deles, mas depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam, os emboscando dos dois lados. Dries não parece muito preocupado, e desta vez, ele aposta 200 euros que consegue uma escolta. Os policiais o fazem sair do carro, e ele começa a agir, se comportando ofendido e dizendo que Philippe não pode se mover e ele estava o levando para o hospital. Os policiais encontram prova disso quando acham a cadeira de rodas na caminhonete. Ao se aproximarem de Philippe, o veem convulsionando, o que também é um ato. Vendo que é uma emergência, os policiais perdoam Dries por ultrapassar o limite de velocidade e se oferecem como escolta no caminho para o hospital. Para celebrar a vitória na aposta, Dries toca September de Arf, Wind Fire, e quando chegam ao destino, ele divide um cigarro com Philippe assim que os policiais vão embora. Dries promete que lidará com isso e os leva embora antes que a equipe do hospital pudesse encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão conduzindo entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não está indo muito bem, pois todos os candidatos têm respostas muito comuns ou estranhas para suas perguntas de entrevista. Mas eles ficam surpresos quando Dries entra, ignorando o fato de ainda não ser sua vez, pois só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que não o contratarão para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até paquerando Magali, mas Philippe o acha divertido e pede que ele volte no dia seguinte para pegar seus papéis assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto seus irmãos mais novos o incomodam, só conseguindo terminar a tempo graças a sua irmã Mina, um pouco mais velha e responsável. Enquanto espera a mãe chegar, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente depois de pegar sua mochila, fazendo Dries ter certeza de que ele está aprontando algo. À noite, sua mãe chega e lhe dá um ovo Fabergé que ele roubou, dizendo que esteve de férias quando ela pergunta. No entanto, ela não está feliz em vê-lo, pois ele sumiu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada como se sua casa fosse um hotel. Como ela está cansada de todas as suas mentiras e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e beliscando alguns petiscos com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe por seus papéis, e é recebido pela governanta Yvonne, que o mostra ao redor do lugar e conta sobre a rotina diária de Philippe. Ela também mostra o quarto que ele teria para si, com seu próprio banheiro. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que oferece o papel assinado, mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita o período de teste de 1 mês, e Philippe aposta que ele não durará 2 semanas. Depois de trazer suas coisas para o quarto, Dries é ensinado a cuidar de Philippe. Ele precisa aprender a manter suas pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Dries descobre que precisa colocar meias altas nele e até limpar suas costas depois que Philippe usa o banheiro, mas não importa o quanto ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando como parte de seu trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto desfruta de um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado Bastien, que estão procurando um lugar privado para se beijar, e ele os expulsa depois de se recusar a dividir sua cerveja. Dries se acostuma rapidamente com a rotina diária com Philippe, mesmo que inicialmente cometa alguns erros dos quais aprende, como entregar o telefone a Philippe em vez de colocá-lo em sua orelha ou esquecer o monitor do bebê enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar o correio em pastas diferentes. A maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas privadas que ele não pode olhar. Quando ele encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, decide começar um arquivo só para essas em vez de jogá-las no lixo, como Philippe sugere. Não é tudo trabalho nesta nova vida, no entanto. Dries ainda se certifica de se divertir, ele continua tentando paquerar Magali sem sucesso e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Uma manhã,
Depois que Yvonne vem até seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas não comenta sobre elas ainda. O trabalho de Dries hoje é dirigir Felipe por aí, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse carga. Então, em vez disso, o leva em um dos carros chiques que não são muito usados. Felipe, que a princípio acha que isso não é adequado e diz que deveriam ser pragmáticos, logo fica animado com a ideia de um passeio mais rápido e menos entediante, embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando o aviso na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, segurando-o pela frente da camisa e o ameaçando até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. O casal vai a um museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Dries considera não valer o dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe encontra um parente dele, que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, pois ele pode ser violento. Ele também descobriu que ele tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa. Ele aprecia Dries porque ele não tem pena dele e não se importa de brincar com ele. Depois de outra tentativa fracassada de paquerar Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Dizendo que é uma conversa particular, Yvonne desliga o monitor do bebê e explica o que está acontecendo. Felipe é correspondente com uma mulher chamada Eleonore. São aquelas as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente, o relacionamento deles é puramente epistolar. Falando de amor, Dries provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos do monitor do bebê. Felipe está tendo dificuldade para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo mesmo que tente, Dries vai até seu quarto e o guia gentilmente através do ataque com palavras suaves e um pano úmido para limpar o rosto. Felipe eventualmente adormece, apenas para acordar novamente momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita, coloca Felipe na cadeira de rodas, o cobre com cobertores e o leva para um passeio à beira do rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo. E agora ele está mais relaxado, explica a Dries que a medicina só pode fazer tanto e que às vezes ele sente dor fantasma. Quando vem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de satisfazer uma mulher por causa de sua situação, mas ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando suas orelhas são massageadas, pois são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Dries compartilha um dos seus cigarros com Felipe, que inicialmente é cético, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e logo após se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal incurável. Foi quando eles adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes extremos e velocidade, e um parapente lhe proporcionou isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e quebrar suas vértebras, embora ele ainda ache que seu verdadeiro handicap não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Depois de mais algumas brincadeiras, Felipe lembra a data e percebe que Dries passou seu período de teste de 1 mês, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que roubou, pois foi um presente de sua esposa, ela lhe daria um a cada ano, e ele tem exatamente 25, combinando com o tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Nina quando ela está saindo da escola, um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir que ela procure pelo ovo. Ela também conta sobre alguns policiais que têm ligado para casa. Depois, ele visita a dama, que confessa que foi pego com 30 gramas nele. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries pode estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore e para Magali. Ele acha esse discurso rebuscado muito chato e acredita que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica surpreso ao ouvir que isso está acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele o leva como um sinal e a chama, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora das palavras escritas.
A conversa deles vai tão bem que Felipe agora está no telefone com ela o tempo todo, até mesmo pouco antes de ele e Dries irem à ópera, durante a qual Dries ri e zomba dos figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar a troca de fotos com Eleanor e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto pinta, Elisa invade seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Ficando irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está pedindo a Yvonne para trocar a foto escolhida por uma dele quando não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes antes que Dries entre reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica mais surpreso quando Dries deixa escapar que ele tem pintado. Os dias continuam a passar, e a amizade entre Felipe e Dries continua a crescer. Dries o leva para brincar na neve e o leva consigo quando sai para correr. Felipe lhe arruma seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Dries ouve por meio do monitor do bebê. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele mostra para Magali, que o agride quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete tentar vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, aproveitando coisas como pegar um carro mais rápido, compartilhar cigarros e até mesmo contratar acompanhantes juntos. Quando o aniversário de Felipe chega, ele não está muito animado. Todos os anos, ele finge surpresa ao ver que estão fazendo uma festa e precisa se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que será tudo bastante entediante. Enquanto ele e os convidados curtem um pouco de música clássica ao vivo, Dries procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado algumas pílulas de Yvonne, que não vão matá-la como ela esperava. A razão pela qual ela está triste é porque Bastien terminou com ela e a chamou de vagabunda, então ela pede a Dries para falar com o garoto, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe está mostrando a pintura de Dries para seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão um tanto complicadas no momento, dando a Dries esperança. À medida que a festa começa a perder o entusiasmo, Felipe faz Dries ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue fazer piadas em resposta. Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e toca Boogie Wonderland do Arf, Windfire antes de começar a dançar bem no meio do salão. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar, o que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Dries abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que ela é bastante bonita, e está dizendo que deveriam se encontrar na próxima semana quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries preparam Felipe com dezenas de trajes até encontrarem o perfeito. E como é Yvonne quem o levará para o encontro, Dries usa seu dia de folga para visitar Bastien e ameaçá-lo até que o garoto aceite se desculpar com Elise e trazer croissants para ela todos os dias. Ele também pede para ele arrumar o cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando por Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar por 1 hora, Felipe desiste, liga para Dries para pedir que o tire de lá, e deixa o restaurante sem perceber que Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Dries com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que conseguiu com a venda da pintura, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam à zona rural na manhã seguinte, e Felipe decide fazer parapente, levando Dries consigo. Dries não quer ter nada a ver com isso, mas depois de inicialmente surtar, ele acaba curtindo a experiência. Quando voltam para casa, a dama está lá esperando por Dries e é repreendido quando vê as cicatrizes em seu rosto. A dama ainda não contará a Dries o que está acontecendo em sua vida, então Dries o faz esperar em seu quarto enquanto liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, não está com sono ainda. Depois de fazer Dries olhar uma pintura com ele, ele pergunta sobre sua família, o que Dries a princípio não quer falar, mas eventualmente cede. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais na verdade não são seus pais, são sua tia e tio.
Eles o buscaram no Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu verdadeiro nome é Bakary Bassari, mas porque outros meninos tinham esse nome, o chamavam de Idris, e isso virou Driss. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber, e depois que seu tio morreu, houve outros homens e mais filhos também. Da mesma forma que Driss tinha falado com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina. Então ele demite Driss para que ele possa estar com sua família, porque ele não pode passar toda a sua vida cuidando de um homem velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário enquanto usava um penteado melhor, Driss faz as malas e se prepara para ir embora. Magali vem se despedir, e quando Driss tenta paquerá-la pela última vez, Magali o apresenta a sua parceira Fred, que é a abreviação de Frederick. Acontece que Magali não está interessada em homens, e Driss desiste no momento. Ao sair da casa, ele devolve o monitor do bebê a Yvonne e a provoca por tê-lo enganado sobre Magali apenas para mexer com ele. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhantes que ele havia começado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que escolhera está escondida ali. Driss joga o arquivo fora, mas guarda a foto para si mesmo. Ao sair, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada, então pede para ele se afastar mesmo que não trabalhe mais lá. Quando a dama o chama por isso, Driss diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar sua mãe na estação enquanto de volta a casa, Felipe está tendo seu primeiro jantar junto com seu novo cuidador, que é formal e chato, e Felipe decide deixá-lo sem nem dar uma mordida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. À medida que os dias passam, Driss volta à sua antiga vida. Ele sai com seus antigos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais seu irmão. Quando comparece a uma entrevista para a qual não possui experiência adequada, ele impressiona o empregador ao se autodenominar pragmático e aplicar todo o conhecimento artístico adquirido enquanto trabalhava para Felipe. Essa abordagem resulta na obtenção de um emprego como motorista. Apesar disso, Felipe ainda não desenvolve uma afinidade com seu novo cuidador e permanece constantemente mal-humorado. Numa noite em que recusa a assistência de qualquer pessoa da casa para lidar com sua dor fantasma, Yvonne entra em contato com Driss, solicitando sua presença. Dessa forma, ele se vê novamente na mesma situação do início, com os policiais os perseguindo inicialmente e depois os escoltando até o hospital. Após essa breve aventura, Driss leva Felipe até a costa, e a visão do mar contribui para acalmar Felipe. Algum tempo depois, Driss cuida da barba negligenciada de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar. No entanto, ele não permanece, pois outra pessoa fará companhia a Felipe naquele dia. Despedindo-se de Felipe e devolvendo o ovo, Driss expressa seus bons votos antes de partir. Felipe, por sua vez, começa a sentir a preocupação de ficar sozinho até descobrir que seu acompanhante é Eleanor, que o recebe com encantamento e não se importa com sua condição na cadeira de rodas. Na realidade, o verdadeiro Conde Felipe Pozo de Borgo agora reside em Marrocos, onde se casou novamente e tem 2 filhas. Já o verdadeiro Driss, conhecido como Abdel Yasmin Selou, possui seu próprio negócio e também é casado, tendo 3 filhos. Apesar das diferenças, os 2 homens mantêm uma amizade muito próxima até os dias de hoje. Se inscrevam para mais vídeos, ativem as notificações e deixem um like para apoiar o canal. Obrigado por assistir e até a próxima.